Olá pessoal, a minha entrevistada de hoje é a missionária Mônica Veloso. Ela é nutricionista formada pela Universidade Gama Filho e juntamente com seu esposo, pastor Veloso, pastoreia a nossa congregação ali em Vicente de Carvalho, a qual eu tive o privilégio de estar participando de um chá evangelístico, né? E ali eu conheci a nossa querida irmã Maria, ela é evangelista, né? E tem 97 anos. Missionária Mônica Veloso, que honra receber a senhora aqui no nosso programa. E em nome da nossa bispa Marbi Ferreira, nós agradecemos a sua participação aqui. Agora me diga, como que a gente faz para chegar a 97 anos, né? A terceira idade com saúde, igual a irmã Maria? Bom, a irmã Maria, na realidade, chegou com 97 anos, com saúde, ela tem uma mente perfeita, porque ela tem realmente um compromisso com a obra do Senhor. Ela tem uma intimidade com Deus. Irmã Maria não sabe ler, mas ela conhece todos os versículos da Bíblia, ela conhece todos os hinos, e quando meu esposo está pregando, ela complementa os versículos. Então, o que eu posso definir para que a gente possa chegar com 97 anos, com saúde, com uma mente perfeita, orando por todos os netos, bisnetos e filhos sem errar nenhum nome, e por cada membro da nossa igreja, é porque ela tem realmente uma intimidade com o Senhor. Amém. Missionária, eu posso te chamar de missionária ou posso te chamar de Mônica? Mônica. Mônica, então você me chama de Patrícia também. Vamos combinar assim, né? Mônica, algumas pessoas acabam ficando responsáveis por cuidar dos seus pais, né, que já são pessoas de idade, e eles ficam com dúvida na hora de alimentar essas pessoas, né? O que eu vou dar para eles almoçarem, o que vou dar para eles tomarem café? Tem que ter mesmo um certo cuidado com as pessoas da terceira idade? Sim. O que acontece? Conforme a idade vai chegando, o metabolismo ele vai sendo mais lento. Então, quando a gente já tem a terceira idade, primeira coisa, hoje é fazer uma atividade física, porque a gente já viu que a gente tem uma qualidade de vida e a gente até estende um pouquinho mais, né? Os nossos anos aqui na Terra. E a questão da alimentação é primeiro ver a adaptação, se ela usa alguma prótese, se ela tem algum problema de saúde. Caso não tenha, o ideal é dar um café da manhã que seja de fácil mastigação para aquele idoso. O almoço também dar uma alimentação mais leve, sempre com os alimentos mais cozidos, porque os alimentos crus eles demoram um pouquinho mais para digerir. E na janta, geralmente a gente prefere dar uma sopa. Seria aquele mesmo alimento que eu estou fazendo sólido, eu vou liquidificar e ele vai ser transformado numa sopa. Sim. Lógico que vai acontecer que tem alguns idosos que não se adaptam com o jantar. Aí a gente vai ter que, na realidade, procurar um profissional de saúde, de preferência uma nutricionista, para que ela possa fazer um esquema alimentar junto com aquele idoso, junto com a sua família, e a gente está montando um esquema alimentar, que aí sim ela vai poder ter a quantidade de nutrientes e calorias necessárias para aquele dia. E o exercício físico é importante para essa idade? Sim, muito importante. Muito importante. A gente tem visto que as pessoas que estão na terceira idade, que fazem uma atividade física, elas têm uma qualidade de vida diferente. Aquelas dores que ela sente com menor intensidade, né? Muitas pessoas não gostam de ouvir que diz que é a melhor idade, mas é porque diz que é a melhor idade, não é porque a melhor idade a gente vai sentir dor, a gente ter os desgastes que o nosso organismo vai ter com o tempo, isso é normal. Mas quando a gente fala que é a melhor idade, é pela oportunidade dela poder se cuidar melhor, dela poder fazer uma atividade física. Então eu digo para você, a atividade física é muito importante, sempre com a supervisão de um profissional, que nesse caso é o profissional de educação física. E qual assim a atividade que você, né, indica, né, principalmente para aquelas pessoas que não têm muitas condições financeiras para pagar uma academia, né? Qual seria? Sim, eu indico essas atividades que têm o ar livre. Hoje tem muitos programas de terceira idade nas praças, sempre perto da nossa casa vai ter. Existem inclusive praças que já colocaram aqueles aparelhos, né? Sim, eu uso. Exatamente. Adoro. Então aqueles aparelhos ali, se a pessoa está na terceira idade e não tem nenhum problema, dá perfeitamente para ele fazer sozinho. E geralmente nesses locais, nessas praças que tem esses aparelhos, eles sempre têm um programa que tem uma pessoa ali que está dando uma aula.
Então eu acho que o ideal é você buscar justamente esses programas que são grátis. São grátis. Que é acessível ao povo, porque a gente sabe que uma academia hoje é muito cara. É importante, se você tiver condições, eu acho que você deve fazer. Mas também eu acredito muito nesse trabalho que é feito com a terceira idade nas praças, junto com o profissional. Eu achei interessante você tocar nesse assunto, né, do exercício, né, na praça. Algumas praças têm esses aparelhos, né? Porque, gente, acredite se quiser, eu às vezes vou lá. Porque elas têm muito assunto. Elas começam a conversar uma com as outras e você fica ali conhecendo o íntimo delas ali, o que elas passam dentro de casa. A hora passa, elas ficam felizes, né? Porque tá todo mundo ali naquele mesmo propósito, que é se exercitar. E é uma delícia conversar com elas. Então eu gostei desse papo nosso. Mônica, tem uma coisa. Ó, fui pra frente do espelho, me olhei, não gostei, tô gorda, vou fazer dieta por conta própria. Isso é certo? Não, isso não é certo. Por quê? Nós precisamos entender que o nosso corpo, ele precisa do alimento, mas cada corpo, ele tem uma quantidade de calorias e de nutrientes necessários. Então, o ideal é a gente ter uma alimentação em qualidade e quantidade. Da mesma forma, a gente também tem que ver os fatores. Tem alguns fatores que são importantes na hora que você vai calcular ou você vai buscar uma alimentação, que seria idade, altura, peso, se você faz alguma atividade física, se você tem algum comprometimento na sua saúde em termos de uma enfermidade, que você vai ter que ter um cuidado, porque nem sempre os alimentos que são bons para a saúde, que são alimentos saudáveis, pode ser bem bom para uma pessoa que tem um problema de saúde. Então a gente tem que tomar cuidado. Da mesma forma, a gente também tem que ver o hábito alimentar daquela pessoa. Porque não adianta Patrícia, eu calcular uma dieta para você se você não faz uso de um determinado alimento. Então eu vou fazer um esquema muito bonito, vou te dar as alimentações, os grupos de alimentos, mas o que vai acontecer quando você chegar em casa, a metade daqueles alimentos você não come. E eu não vou conseguir fazer você comer. E quando você retornar para mim, você vai retornar e o que vai acontecer? Você não vai ter alcançado aquele objetivo que eu queria e você ainda vai desanimar. Então é importante a gente saber dieta, qualidade, quantidade e individual. Isso é o mais importante. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito presos, né, à internet. Então qualquer probleminha hoje em dia você recorre quem é o Google, né? Ao Instagram. Exatamente. E pra que eu vou no médico se tá tudo ali no Instagram pra mim, se tá tudo ali no Facebook, exatamente, pra mim. Exatamente. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Concordo com você. Tem que tomar muito cuidado porque inclusive hoje tem muitas dietas, muita modernidade. E muita coisa que diz assim, se você fizer, você vai perder 3 quilos, se você fizer, você perde não sei quantos quilos em tantos dias. E isso é muito importante a gente entender que o nosso organismo ele precisa de proteína, glicídio e lipídio. No momento que eu decido tirar um desses nutrientes, o que eu comer a mais, ele vai fazer o trabalho errado daquele que eu não estou comendo. Então, o nosso organismo é uma máquina perfeita. É que nem um carro. Se meu carro é movido a gasolina, eu vou botar álcool, ele vai andar. Mas com o tempo ele vai dar problema. Da mesma forma é o nosso organismo. Então eu posso fazer essas dietas que estão hoje, vamos dizer assim, na internet? Podemos, mas a gente vai ver que a gente vai ter um resultado, só que a longo prazo eu vou trazer algum problema para o meu organismo. Eu estava lendo um documentário, assistindo e acabei também lendo uma notinha, né, que falava que nós, seres humanos, né, temos que descascar mais e abrir menos, né? Porque hoje em dia a facilidade de você chegar em um mercado e já ter tudo pronto, excelente, não é não? Excelente colocação. Faz com que as pessoas tenham preguiça de descascar uma laranja para chupar, de abrir uma banana. Exatamente. Bom, é bem interessante que você colocou que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. O que você leu é interessante mesmo, a gente tem que descascar mais e abrir menos, porque hoje a gente tem suco, que já está pronto, hoje a gente tem comida que já está pronta, alimentos que já estão ralados para você,
E é muito interessante a gente pensar nisso mesmo, porque todos esses alimentos eles são processados. Tem alguns que eles dizem que é isento de qualquer coisa, que só tem a fruta, mas de qualquer maneira, não tem coisa melhor do que a gente pegar aquele alimento, a gente pegar aquela fruta e a gente mesmo descascar, a gente mesmo fazer o suco, porque por mais que a gente não queira, a gente queira não entender, né? Quando a gente utiliza um alimento que ele já está pronto, ele perde alguns nutrientes. Por mais que hoje esteja avançado, o processo de envasamento, o processo que a gente tem, a gente sabe que está avançado, mas nada como a gente comer um alimento in natura, que a gente preparar. Lógico, vamos voltar para o nosso dia a dia hoje. Hoje a nossa vida está muito corrida. Então, como a nossa vida está muito corrida, às vezes você não vai ter tempo. Realmente, se você fazer um suco, demora um pouquinho mais do que você abrir um suco que já está pronto. Então, se você tiver que escolher um suco, que você escolha um suco que seja realmente totalmente natural, que seja uma alimentação que você vai deixar ela fracionada, tudo bem, mas que seja fracionada por você, que você prepare direitinho, que você deixe pronto, para quando você tiver que utilizar, esteja de fácil acesso, devido a essa falta de tempo que a gente tem hoje. Na verdade, a gente tem que aprender a se alimentar bem. Exatamente. Não é? Porque isso vai melhorar a nossa autoestima, né? Isso é mesmo, Mônica? Eu estava olhando, né, há um tempo atrás eu estava observando umas mães, né, porque às vezes a gente acaba pegando algumas conduções, tipo ônibus, trem, eu sou dessas, eu entro. E a gente vê às vezes a pessoa pegando um refrigerante, né, uma Coca-Cola, um Guaraná, colocando na mamadeira e dando para a criança. Exatamente. Isso é interessante? Isso é bom? Não é. É aquela coisa, a criança, ela precisa ser ensinada a se adaptar ao gosto do alimento. Então, se você comprar um alimento processado, se você comprar um refrigerante, o que vai acontecer? Aquele alimento ele já é preparado de uma forma que quando você utilizá-lo, o gosto já vai te agradar. Então, o que acontece? É de criança, é de pequenininho, é de bebê, quando ele começa a poder se alimentar, é que você deve, na realidade, começar a dar esses alimentos para ele poder se acostumar. Mas aí tem uma coisa, Patrícia. Tem muitas das vezes que o pai e a mãe não comem. Como é que você vai fazer o seu filho comer? Não tem como. Não, acho que a primeira reeducação tem que começar com o pai e com a mãe. Né? Eu vou te contar uma particularidade. Essa semana eu tenho um sobrinho neto que ele tem 7 meses. 8 meses na realidade, né? E ele simplesmente, a minha sobrinha colocou pra gente no grupo que ela estava dando pra ele. E ela simplesmente colocou para ele come de tudo. Ela fez jiló, ela fez berinjela, ela fez lentilha e mais uma carninha. Ele comeu tudo. E nós do grupo, muito engraçado, as sobrinhas, porque é o grupo da família, nossa, mas que cardápio horroroso que você tá dando pro menino. Coitado, ele tá sofrendo. Mas ele comeu tudo. Aí depois eu botei para ela, parabéns. Parabéns, porque é de pequeno que a gente começa a se acostumar. Porque uma coisa é certa, se você der um alimento processado para uma criança, sopinha pronta, é proibido? Não. Se você for num passeio, se você for passar o dia fora, porque às vezes a comida pronta, aquelas papinhas prontas, né? Elas geralmente já são feitas para ficar fora da geladeira. Se você fizer em casa, como ela é natural, a tendência ela pode estragar durante o dia. Então, é viável? Não tem problema. Agora, ela virar uma frequência para aquela criança comer alimentos processados, alimentos prontos, não é uma coisa legal. E eu acho também, Mônica, que aquela desculpa que algumas pessoas dão, dizendo fazer dieta é muito caro, né? Eu acho que isso é uma desculpa mesmo esfarrapada, porque se você for colocar na ponta do papel, você vai ver que um saco de laranja custa mais ou menos uns 3... o meu produtor está falando R$4, né? Mas uma caixa de suco custa mais ou menos isso também, entre R$3 e R$4. Gente, coloca um saco de laranja, dá para fazer bastante suco ali, né? De repente 1 litro de suco, não é? E agora nós descobrimos uma maneira que rende mais o suco. Eu vou falar porque eu acho interessante, né? Pode falar. Porque ao invés de a gente chegar lá e espremer a laranja, a gente corta a laranja, bate no liquidificador,
Então 2 laranjas dá para fazer aí não um suco, mas um refresco. Que também... Mas eu ia te falar exatamente Não é, Mônica? Eu ia te falar exatamente. O grande problema é que às vezes a gente quer utilizar a fruta, a laranja, por exemplo, a gente só espreme e não utiliza o restante. Mas se você pegar aquele restante, se você liquidificar tudo junto, você vai ver que ele vai crescer muito mais e você vai ter muito mais nutriente até. Porque você só come só o caldo, ele não vai te dar a fibra que você tem na parte comestível da laranja. E outra coisa, se você fizer um suco e tiver que acrescentar uma água, se aquele suco que você fez, aí vem a história da dieta calculada. Se eu tenho uma dieta calculada, eu tenho uma quantidade de fruta que você vai ter que utilizar. Se você quiser pegar aquela fruta que eu te dei, em vez de fazer suco puro e fazer um refresco, mas se você utilizar ele durante o dia todo, você está usando os nutrientes, você só acrescentou mais água para que você possa utilizar. Então é uma forma de você economizar. Porque se você resolver fazer o suco puro, realmente, um copo de suco, você vai utilizar, dependendo do tamanho da laranja, mais 3 ou 4 laranjas. Mas se você pegar aquelas 3, 4 laranjas, você fizer um refresco, mas você utilizar sozinho, ou se você fizer um cálculo que vai ser para a família inteira, fica tranquila que a família inteira vai estar alimentada no final do dia, utilizando aquela mesma fruta, só que de maneira diferente e fracionada durante o dia. Poxa, tá vendo, gente? É fácil, não é tão complicado assim. Não é. Só que você vai ter que se dedicar um pouquinho mais, né? Pra descascar a laranja. Exato. E é bom que se você tá descascando, você também tá perdendo caloria, não é verdade? Agora me diz uma coisa, Mônica. Tem algum alimento proibido? Porque tem pessoas que começam a fazer dieta, vou cortar o arroz, não vou comer mais pão. Tem isso, essa proibição? O que eu costumo dizer? Como eu falei lá no início, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ver que se a gente não tem nenhum comprometimento patológico, porque se eu não tiver, não tem problema. Eu costumo dizer assim, quando as pessoas vêm conversar comigo, mas dieta é muito chato. Principalmente que quando você passa a dieta, é 2 colheres de arroz, eu não sei quantas de feijão, eu não sei quantas... As pessoas detestam isso. Então o que eu costumo dizer? Se você não tem nenhum problema de saúde e você tem que realmente restringir aquela quantidade, a primeira coisa que você pode fazer, que você vai ver que você vai perder peso, se você tirar pão, o pão francês, tadinho do pão francês, né? Uma coisa importante falar, vou tirar o miolo porque eu engordo menos. Isso é uma maldade com o miolo. Pode comer o miolo. Pode comer, não sabia disso, pode comer o miolo. Muitas pessoas tiram o miolo porque é o miolo que engorda. E não é. A quantidade que você vai comer desse alimento é que engorda. Então você utiliza um pão integral. Você tira então o pão e utiliza o pão integral. Você tira fritura, tá? E refrigerante. Se você fizer isso, você já vai começar a perceber que você já vai emagrecer. Porque aquela primeira perda que todo mundo fala que a gente tem, às vezes não é quilo, é líquido. Porque dependendo do tipo de alimento que você coma, você está fazendo com que o seu organismo vá inchando. E ele incha... Pode falar. Esse dia que isso aí te pegou. Me fez lembrar de um post que eu vi na internet. Então eu estou morrendo afogada, estou alagada. Exatamente. Porque o que acontece é exatamente isso. Quando a gente resolve fazer uma dieta, naquele primeiro mês, às vezes a gente não perde peso, a gente perde o líquido que está retido por causa do tipo de alimento que você está comendo. Porque o nosso organismo é que nem uma esponjinha. Se você for jogando água, a esponjinha vai ficando cheia d'água. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. Então é a mesma coisa no nosso organismo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é porque na hora que a gente faz uso de determinados alimentos, eles podem fazer com que a gente passe a ter outro problema de saúde, que é uma pressão alta, que é uma diabetes. Então isso é muito importante. Falando em pessoas com diabetes, né? Qual tipo de alimentação você recomendaria para essas pessoas? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o diabético não pode utilizar açúcar. O açúcar refinado não pode, tá? Segunda coisa é que existe o diabético insulino dependente ou não dependente, tá? O insulino dependente é aquele que precisa fazer uso de insulina porque o seu pâncreas ele não produz mais esse hormônio. E tem o não insulino dependente porque ele ainda tem um pouquinho de produção desse hormônio e ele tem que utilizar um hipoglicemiante.
O que eu sempre costumo dizer para minhas pacientes, que às vezes o médico proíbe, por aí eu costumo dizer para elas, o médico às vezes proíbe alguns alimentos porque ele não calcula uma dieta. Então, na hora que você não calcula, porque o que eu acho que tem que ficar claro aqui é que quando a gente calcula uma dieta, a gente calcula buscando a quantidade de carboidrato naquela dieta, que é justamente o vilão para o diabético. Vilão por quê? Porque ele tem uma produção muito grande de carboidrato, a gente tem o carboidrato e você acaba não conseguindo, a insulina acaba não conseguindo trabalhar em cima desse carboidrato. Falando assim para todo mundo entender. Então, o que acontece? Então, o médico, ele acaba, quando ele passa uma orientação, ele acaba dando alimentos proibidos e permitidos, ou senão ele dá um cardápio bem reduzido, porque ele não tem uma dieta calculada individual. Então, por exemplo, um diabético com uma dieta calculada, ele pode utilizar até um pão francês, desde que ele esteja com a sua glicose normal. Que é outra coisa que o diabético às vezes acha, você é diabético? Não. Por quê? Porque a minha glicose é tanto. Não vou falar valor para não ficar aquela coisa de que eu achar que eu sou e não sou, né? Isso aí tem que ser o médico que tem que avaliar cada caso. Então, minha diabética eu não sou diabético. Mas ele não entende que ele não é diabético naquele. Ele é diabético, mas ele faz uso do medicamento e tem uma alimentação. Então, se você faz o uso do medicamento certinho, se você tem uma alimentação, você vai ter a sua glicose normal como de qualquer pessoa. Sim. Mas no momento que você deixa de fazer uso daquele medicamento, da alimentação, você vai ver que a sua glicose começa a aumentar um pouquinho mais. Então, o ideal para o diabético, tá? É tomar cuidado com os rótulos, levar um óculos, tá? Óculos, o nosso ajudador, porque os rótulos, eles são contra nós. Isso eu deixo bem claro, porque é uma letrinha desse tamanho que às vezes até dependendo do óculos você nem enxerga. Então eu acho que assim, o que eu aconselho é ler rótulo, porque existem muitos alimentos que às vezes ele pode até dizer que ele é diet, mas ele tem embutido lá o açúcar. Porque isso é uma outra coisa interessante que a gente pode falar mais à frente, a diferença do diet e do light para a gente poder entender. Então mais para frente você pode me fazer essa pergunta, mas para a gente não sair do foco do diabetes. Sim. Então é sempre ler, porque às vezes existem alimentos que ele não é doce, mas ele contém açúcar, então a gente tem que tomar cuidado e a gente pode fazer uso daquele alimento. E aquele alimento, aos pouquinhos, ele vai... É como se ele estivesse colocando uma pitadinha de açúcar cada dia dentro do seu organismo. E às vezes você não vai entender, né? Outra coisa interessante é fazer uso de alimentos integrais, porque a fibra, ela ajuda. Então, os alimentos integrais, eles têm fibra. E além dele ter fibra, ele tem um baixo teor glicêmico. Então, o que vai acontecer? Na hora que ele tem um baixo teor glicêmico, ele vai começar a ser mais lento, que já é o que acontece com o alimento refinado, tá? Então, basicamente, uma dica que eu dou para quem é diabético, primeiro, procurar um médico e um nutricionista. Mas, em cima disso, você pode fazer, se você for uma pessoa que esteja com a sua diabetes controlada, é só você fazer um café da manhã, onde você tenha pão, queijo de preferência magro, porque a gordura ela não é boa para quem é diabético, tá? Uma fruta, que aí nessa fruta ela tem que ser uma porção bem pequena, porque a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque a gente sabe que a fruta ela tem a frutose, mas a frutose, se ela não for controlada, ela pode fazer com que você tenha uma glicose, a sua glicose altere. Então, o ideal é pão integral, duas fatias de pão integral, uma fatia de queijo, pode pingar um café se você gostar, e você faz uso de uma fruta. E pode passar uma manteiguinha ou quem sabe até uma geleia diet mesmo, que é aquela que vem escrito sem açúcar, mas sempre olhando. É que eu não posso dizer aqui nomes de produtos, mas existem produtos diets que mesmo dizendo é isento de açúcar, ele vai até dizer, contém só o açúcar da fruta, que é a frutose. Mas além disso, ele lá pequenininho, ele tem um açúcar. Porque ele não considera. Por quê? Porque como ele considera que o alimento é diet, que mais pra frente eu vou estar explicando, ele vai achar que ele é diet mesmo, ele não tá mentindo. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque o diet ele pode ser de várias coisas. Sim. E não só do açúcar. Almoço, a gente utilizar uma salada crua, com verduras, um legume, a gente pode usar o arroz e o feijão e mais uma proteína.
Se você puder utilizar o arroz integral, como eu falei, os alimentos integrais, ele tem um baixo glicêmico, então na hora que ele for, o organismo for utilizar, ele vai ser mais lento, então vai ser melhor para você, para o seu organismo. À tarde a gente repete o mesmo lanche do café da manhã, sendo que aí a gente bota só uma fatia de pão e a gente pode utilizar as mesmas coisas. E o jantar a mesma coisa do almoço. Uma salada, que seria uma verdura, seria no caso um legume, uma carne. Aí à noite eu já aconselho não utilizar o arroz e o feijão junto. Eu utilizaria só uma das coisas, só um deles. E outra coisa, geralmente o médico ele proíbe o diabético, corta da dieta dele batata doce, inhame e macarrão. Eu não corto. O que eu oriento, aí você tem que ter uma dieta calculada. Você tira o arroz e o feijão para você poder utilizar a batata, o macarrão, que seria... Aí você pode utilizar. Então você estaria utilizando verdura, legume, proteína, e você pode fazer um purê de batata, você pode fazer um macarrão, ou você tiraria o arroz e feijão. Mas aí, irmã Mônica, acabei usando a irmã Mônica, né? Mônica, porque lá com certeza eles não vão falar, mas é o hábito, né? É o hábito. Mônica, mas se eu gosto muito de feijão, eu não posso utilizar o caldo, o caroço junto com o macarrão, não. Porque tem muita gente que gosta de comer, né? Sim. Que é um macarrão com caldinho de feijão. Não tem problema nenhum. Que legal, que delícia, né? E sobremesa que não tem problema nenhum é a gelatina diet. Tá vendo, gente? Essa pode utilizar. O pudim diet, como você vai fazer com leite, aí vai depender, se você não tiver nenhum comprometimento de saúde, exceto a diabetes, se tiver calculado a sua dieta, puder utilizar mais essa porção de leite, você pode utilizar também o pudim. Que legal, que delícia, gente, tá vendo? Dá pra se alimentar bem, com certeza. Com saúde. Com certeza. Agora, aproveitando aí, explica pro pessoal de casa, então, a diferença do diet e do light. Sim, o diet, a definição dele é que o alimento ele é isento de algum nutriente, que pode ser o sal, pode ser a gordura, que pode ser o açúcar, que hoje a gente utiliza muito no mercado o diet para o açúcar. Mas o alimento diet, na realidade, ele é isso. O alimento diet quer dizer que eu tirei um nutriente daquele alimento. E o light quer dizer que ele foi reduzido em pelo menos 25% em relação ao normal. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Hoje existem até alimentos que, por exemplo, existem sucos que está escrito assim, ele é light. Aí vem escrito sem adição de açúcar. Ele realmente ele é sem adição de açúcar, ele não tem açúcar, ele é light. Ele não é reduzido, porque ele não diz que ele é diet, mas ele diz que é light. Mas assim mesmo, se eu tenho sempre vou reforçar, algum comprometimento em termos de alguma patologia que não é só emagrecer, eu tenho que tomar cuidado. Tá? Então a diferença básica mesmo do diet e do light é isso. Diet quer dizer que ele é isento de algum nutriente, que pode ser sal, porque eu poderia até dizer que um alimento que não contém sódio, que é o sal, ele poderia muito bem ser caracterizado como diet. Sim. E o light, a gente lembrar que ele é 25% menos em termos de calorias, né? 25% menos em relação ao alimento normal. Que maravilha, gente! Olha! Nossa página, né, com essas informações tão importantes para nossa saúde, né? Exatamente. Olha, Mônica, eu tenho tantas perguntas, eu tô aqui olhando para você e as perguntas estão vindo, mas o nosso tempo, infelizmente, não nos permite ficar conversando muito. Mas eu queria ainda perguntar algumas coisinhas para você. Então, para aquelas pessoas que têm filho pequeno, época de escola, tem que preparar um lanche para levar para a escola, mas não sabe o que vai mandar. Aí corre pro mercado, compra biscoito, compra aquele suquinho de caixinhas. O que você recomenda para essas mães? Bom, o que acontece? Hoje existe, eu acho muito interessante, né? Porque hoje existe nos colégios, a maioria dos colégios hoje não tem mais aquela cantina com coxinha. Porque uma das coisas que era muito difícil, é que a mãe às vezes preparava um lanche gostoso para a criança e quando ela chegava lá, ela levava o dinheirinho e acabava comprando essas coisas na cantina. Né? Isso aí é uma coisa que é assim, muito complicado, então a gente tem que tomar cuidado. Então o ideal mesmo é você fazer sanduíche para o seu filho levar. Pode variar
Patrícia, pode variar. Um dia você vai colocar um biscoitinho wafer, outro dia você vai botar um biscoitinho salgadinho. Eu acho que não tem problema nenhum. Léo até riu ali, ó. Pode. A única coisa que eu não sou, aí me desculpem quem estiver ouvindo, que não gostar, eu não sou a favor daqueles biscoitinhos que não tem gosto de nada. Pois é, eu não gosto muito de dar nome, porque eu não quero. Acho que é mais ou menos isso. Mas esse nome foi dado pela mãe. Sim, então, como foi uma mãe que está falando, mas é exatamente esse que ela falou que vocês estão percebendo, que é justamente o que a criança gosta. Porque aquilo ali não tem nada. Aquilo não traz nutriente nenhum para ela. Tem uma quantidade de sódio muito grande. Você acaba, é aquilo que eu falei no início, se você dá para a sua criança aquele alimento que já está processado, ou aquele biscoito, que na realidade, quando ele faz aquilo, lá no laboratóriozinho, né, ele já faz de uma forma que ele vai colocar alguma coisa que a criança goste, e até o próprio adulto. Por que a gente prefere comprar as coisas industrializadas do que a gente fazer? Porque a gente fazer vai dar mais trabalho. A gente vai ter que suar a camisa para que a família, todo mundo goste. Então a gente deve tomar cuidado. Então eu sou a favor, não tem problema. Se você tiver que comprar um suquinho de caixinha, você quiser, vamos dizer assim, intercalar, pode. Só tome cuidado de uma coisa. Eu acabei falando do suquinho de caixinha, mas se a mãe puder, eu ainda prefiro que você faça o suco e mande. Porque esses suquinhos de caixinha tem uma quantidade de açúcar muito grande. E criança, a gente não deve utilizar alimentos com adoçante. Exceto em últimos casos, que ele vai ter realmente um problema de saúde. E assim mesmo a gente vai estar indicando um adoçante que o organismo dele elimine. Entendeu? Então, assim, eu aconselho, por exemplo, o adoçante ideal, até mesmo que a gente acabou quando a gente falou do diabetes, seria a stevia, que é um adoçante natural, tá? Eu sou a favor, tá? E o acesulfame K, que esse, quando você utiliza, você elimina. Então, esse é importante, tá? Muito importante. Fica a dica aí pro Fica a pessoal de dica. casa. Então, só reforçando, mamãe, papai, eu falei que seria legal o suco de caixinha. Quem sabe uma vez por semana, só para o seu filho não ficar triste. Não ficar triste. Porque, na verdade, o todinho, a mesma coisa. eles chegam na escola também, eles começam a trocar alimentos com o coleguinha. Exatamente. E vê o coleguinha com... Exatamente. Fica triste, na verdade fica, né? Então, uma vezinha, porque você tirar tudo também da criança não dá, mas se você puder, sempre tudo natural, sanduíche feito em casa. Aí vem aquela coisa, né? Se você fizer uma apresentação bonita, por exemplo, tem um sanduíche, né? Aí você vai botar lá na lancheira, nem sei, porque no meu tempo era lancheira, né? Eu nem sei, né? Então, na hora que ele abrir aquela lancheira, porque hoje tem até aqueles recipientes que botam o sanduíche mesmo, que na hora que ele abrir, quem sabe você faz uma carinha, você faz uma coisa diferente. Isso é uma dica que eu dou também quando você estiver fazendo as refeições para os seus filhos. Na hora que você botar, aí você tem que ter tempo. Aí é aquela história. Você tem que investir. O filho a gente tem que investir. Criar filho a gente pode criar hoje, é fácil? Hoje tem muito mais facilidade, muito mais coisas que ajudam as mães até mesmo que trabalham. Mas até na hora de fazer a refeição dele, se você pegar um legume, uma verdura e você fazer uma carinha, você fazer bonitinho, com certeza a criança ela vai se alegrar muito mais. Então eu acho que vocês têm que ter esse cuidado. Então, reforçando, o suquinho pode, mas pelo menos uma vez por semana, porque ele tem muito açúcar. Mônica, e para aquelas mães que trabalham fora, ela pode preparar o lanche do seu filho na parte da noite, deixar congelado para no outro dia a pessoa que vai cuidar do filho, né, pegar aquele lanchinho já e levar? Ou perde o nutriente, congelou, perdeu? Aquela história. Sempre que a gente faz todo alimento in natura, a gente tem ele 100%. No momento que eu comecei a manipular, no momento que eu botei até para cozinhar, eu já estou perdendo. Então, na hora que eu vou congelar, que eu preparei também. Assim, eu acho assim, a mãe preparar na véspera e não congelar, botar na geladeira para no dia seguinte levar, tem uma perda? Tem. Só que hoje nós temos uma realidade que a gente não tem como. Não tem como. A gente conta nos dedos as mães que podem estar em casa de manhã, acordar, porque hoje criança pega 7 horas da manhã. Não que antigamente não pegasse, mas pega 7 horas da manhã. A criança para pegar 7 horas da manhã, ela vai ter que acordar pelo menos 6 horas, 6 e meia. Né?
vou dar de novo um outro exemplo, eu tenho uma sobrinha neta também, ela tem 7 anos, e é muito interessante, às vezes a minha sobrinha manda foto dela tomando café da manhã, porque ela tem que sair de casa porque a van passa 7 horas para pegá-la. Então ela acorda às 6h30, aí o que ela faz? Ela toma banho no dia anterior. Sim, muito interessante. Ela todo dia brincou, mãe, eu não posso dormir já de uniforme, não. Eu dormia de uniforme. Olha lá, o meu produtor falando a mesma coisa, ele também dormia de uniforme. Pra você ganhar tempo. Pra ganhar tempo. Exatamente. Aí ela manda a foto dela, tadinha, ela não dorme de uniforme não, mas ela toma banho um dia antes pra poder agilizar. Acorda às 6h30 e ela toma café assim. Tadinha. A gente morre de mas ela toma um cafezinho Sim. em casa. Isso é hábito, é a mesma coisa. Me assusta muito quando alguma mãe diz assim, mas o meu filho não toma café da manhã. Foi o hábito. Você habituou ele a não querer o café da manhã. E é primordial a gente fazer pelo menos 4 alimentações por dia. Já que a gente está falando de alimentação, né, a gente focar não só para criança, mas como para adulto. Café da manhã, almoço, jantar e café da manhã, almoço, lanche e jantar. Se você tiver condições, você ainda pode comer alguma coisa. Se você tiver de dieta, você ainda vai ganhar o direito de ter um lanchinho antes de dormir. Para que você possa realmente... Porque aí você estaria comendo mais ou menos de 3 em 3 horas. Tem até uma frase que fala sobre isso, né? Café da manhã você come como um rei. O almoço como um príncipe. E a janta como um mendigo. Exatamente. Mas por que a gente faz essa sequência que fica engraçada? Porque o café da manhã, ele é primordial. Eu confesso que, no meu caso, eu posso ficar até sem almoçar, se eu não tiver tempo, mas o meu café da manhã, como me faz falta? Então, o que ela está falando, Patrícia, é realmente isso. Porque o café da manhã a gente come como rei, porque a gente acorda com fome. Mesmo que a gente não sinta fome, o nosso organismo sente necessidade. Depois você já vai no decorrer do dia, você já tem o almoço. E na hora da janta, a gente acaba tendo que comer realmente como um mendigo, né? Porque a gente come até um pouco menos, porque a gente depois vai dormir. Sim. E realmente o nosso organismo, na hora que a gente vai dormir, a digestão já vai ser mais lenta. Então o importante é também para que a gente possa dormir sossegado, tranquilo, sim, né? E não ter nenhum desconforto. Ai, gente, a nossa conversa tá uma delícia, não tá não? Eu queria também convidar você que está em casa, né, que está gostando de assistir, né, essa entrevista com a missionária Mônica, nutricionista Mônica, e deixa aqui, gente, nos nossos comentários aqui a sua pergunta. Com certeza nós estaremos passando para ela e estaremos passando para você o que ela vai falar, não vai ser? Será um prazer. E falando sobre internet, Mônica, esses dias, um pouco tempo atrás, nós colocamos um postzinho lá. Eu acho que as pessoas não entenderam muito bem o que queria dizer esse post. Era uma pessoa, né, deitada, até meu esposo ficou brincando, né? Quando ele viu aquele post, ela começou a brincar, né? No post estava uma pessoa, né, com a barriguinha um pouquinho mais elevada, ela deitada, e não conseguia enxergar a pontinha do pé. Aí o outro já conseguia um pouquinho mais com dificuldade, o outro já conseguia. O que você pode falar sobre esse post? Eu vou até colocar esse post aqui para vocês lembrarem que está lá nas nossas redes sociais, tanto na página do Facebook, quanto também ali do Instagram. Mas fala um pouquinho pra gente. Antes de eu falar, eu queria deixar uma palavra que tem muito a ver com esse pôster, porque a gente poder entender como é importante a gente cuidar do nosso corpo, né? Que se encontra em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, eu repito, que nós possamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, por que eu resolvi ler? Porque eu achei muito interessante esse pôster, né, que eu vi, e que, na realidade, isso quer dizer o seguinte, isso é um sinal de alerta. O abdômen, nós temos uma gordura que ela se armazena no abdômen que é muito perigosa. E justamente, dependendo da circunferência abdominal, porque uma das coisas quando você vai fazer uma avaliação, seja na academia, porque a academia ela vê tudo, ela vê massa corpórea, ela vê a quantidade de gordura que você tem no seu corpo e vai ver também da cintura abdominal. Porque quanto mais você tem, essa cintura está
crescendo, mais concentração de gordura você tem e você pode trazer comprometimento de saúde, da sua saúde. Então é por isso que quando você deita, se você consegue olhar o seu pé direitinho, maravilha, significa que você está bem, que você está se cuidando bem. Quando você começa a ver só uma parte do pé, porque você está vendo que o seu abdômen está começando a crescer. E quando vê só os dedos, é que o sinal parece que alerta, né? A gente desperta. Porque você imagina, quando a gente deita, a hora que a gente fica até mais magra, né? Todo mundo que é mais gordinho, deita, fica tudo esticadinho. Mas se você deitou e você continua tendo dificuldade, quanto mais quando você ficar em pé. Então, o que eu deixo aí o alerta é que, lógico, que não seja esse o parâmetro, porque nem sempre uma pessoa que consegue ver o seu pé todo e que é magrinha, tá com a sua saúde 100%, porque existem pessoas que são magras, né, Patrícia? E que ela tem problema de colesterol, ela tem problema de triglicerídeo, ela tem problemas de saúde, né? Mas ela se cuida, mas ela tem, né? Então, que não seja só esse momento a nossa alerta, mas que a gente fique atento. Que nada como uma boa alimentação, né? Eu deixo aí um conselho, né? Não sei se é a hora de dar o conselho. Pode falar. Mas eu queria deixar aqui um conselho para todos que estão nos ouvindo, que a gente não fique focado na perda de peso, mas que a gente fique focado no ganho de peso, que a gente fique focado no nosso ganho da autoestima, que a gente possa se nutrir com qualidade. Porque como eu li aqui na palavra do Senhor, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então não podemos cuidar dele de qualquer maneira. Então eu não posso permitir que o meu organismo tenha uma pressão alta, eu não posso permitir que a minha saúde tenha uma diabetes. Ela pode aparecer no decorrer da minha caminhada? Pode, lógico que pode. Só Deus sabe como está o nosso interior. Nem os médicos conseguem ver a olho nu, eles precisam fazer um exame. Então que a gente possa ter o cuidado de pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, né? Uma vez por mês não, mas uma vez por ano, se eu não tiver nenhum comprometimento de saúde, que uma vez por ano eu procure um médico, um cardiologista, que eu faça os meus exames. Há tantos exames que são de mulheres, né? Que são os nossos exames ginecológicos, né? Mas também que a gente possa ver e cuidar dessa parte. Porque uma coisa é certa, eu não creio, mediante a palavra do Senhor, que se eu resolvo não cuidar da minha vida, da minha saúde, se eu vejo que eu estou engordando, que eu estou começando a trazer problemas de saúde, mas a si mesmo eu não ligo, porque a minha família toda é assim mesmo. Eu não vou me cuidar porque é assim mesmo, porque todo mundo da minha família é gordo, todo mundo da minha família tem um ganho de peso, todo mundo da minha família tem diabetes. Não quer dizer que todo mundo tem, que você não tenha que cuidar. Então eu creio que Deus não se agrada. Ele vai se agradar sim quando ele vê que você está buscando, que você está se cuidando, que você está cuidando do templo do Espírito Santo de Deus, que não quer dizer que mesmo eu cuidando, que pode ter alguém nos ouvindo e dizer assim, mas eu cuido, não tem jeito. Tem jeito, Deus está vendo que você está cuidando. Então que você tenha esse cuidado. Então fica aí a minha dica, não foque na perda de peso, mas no ganho de saúde, no ganho da autoestima e da confiança. E que a gente possa estar nutrindo o nosso organismo. Amém. Que palavra linda, abençoada, com certeza. Que bom. E não edificar muitas pessoas. Amém, que bom. Eu queria, eu tenho que terminar, gente, na verdade eu não queria terminar. Eu tô amando conversar com a Mônica. Eu gosto desse negócio de dieta. E por mim eu ficaria aqui o dia inteiro. Mas nós vamos terminar, mas antes de terminar, nós vamos fechar com essa pergunta. Virou uma febre, jejum intermitente. Não é não? Hoje só se fala nisso. Vamos fazer jejum intermitente. Vamos. Mas o que você pode falar para o pessoal que está em casa sobre jejum intermitente? Bom, vamos lá. Hoje a modernidade é o jejum, a dieta do jejum intermitente, né? Na minha opinião, é muito perigoso, porque o que acontece? No momento que você faz com que o seu organismo fique por um período em jejum, você vai fazer com que não só você traga comprometimento para a sua saúde, como você também vai fazer com que certos hormônios comecem a serem utilizados de maneira correta, ou seja, a sua produção vai começar a diminuir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro que no consultório, às vezes apareciam irmãs de oração que tinham um problema de diabetes. O diabetes, eu vou focar só no diabetes. E ela dizia para mim assim, que ela ia para a oração, ela ia em jejum e caía lá no meio da oração. Aí as irmãs iam lá, oravam porque achavam que era outra coisa. E não era.
É porque a pessoa que é, por exemplo, diabética, ela não pode fazer jejum. Porque você não pode ficar muito tempo em jejum. Eu até andei lendo sobre a dieta, né? Essa do jejum intermitente, que existe até um período que você pode fazer o jejum de 8 da noite a 8 da manhã, que é o seu período que você está dormindo. Só que mesmo assim você tem que tomar cuidado, porque o diabético, ele tem até um determinado horário que ele tem que utilizar o alimento para ele poder dormir, e de manhã ele vai e faz o uso da alimentação correta. Outra coisa, eles indicam que você deve associar esse jejum intermitente com a tal da dieta Low, que é justamente a dieta, como é que é o nome? É Low Carb. Isso. É a dieta que é baixa em caloria, é baixa em carboidratos na realidade. Só que eu sempre vou deixar claro, se o nosso organismo ficar em jejum por muito tempo, tanto que uma das coisas que ele, para vocês verem como é que é tão perigoso, que se você olhar com cuidado, eles vão dizer para você assim, quando você ficar em jejum e você tiver que utilizar o alimento, se alimente aos poucos. Por quê? Porque se você ficar em jejum por muito tempo e você decidir depois se alimentar de qualquer maneira, você leva uma sobrecarga tão grande no seu organismo que você vai fazer com que seus hormônios trabalhem com uma velocidade que você pode até ficar tonto e passar mal. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, de eu fazer um jejum na igreja e eu acabei ficando um tempo grande, que a idade vai chegando, o nosso metabolismo vai mudando. Muitas das vezes, no início da minha caminhada eu era muito mais nova, então eu fazia jejum até 4, 5 horas da tarde, hoje eu não consigo. Se eu fizer, eu sei que eu vou ter. Outra coisa importante, se a gente ficar em jejum muito tempo, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter cansaço, eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar estressada, vou ficar de mau humor. E o que aconteceu nesse dia que a gente fez o jejum lá na ceia, na nossa igreja? Isso tem pouco tempo. Irmã Mônica fez, né? E é a irmã Mônica, né? Porque o jejum, quem faz é a irmã Mônica, né? Não é a Mônica, né? Porque o jejum é uma prática nossa cristãs, né? Então, eu fiz o jejum e desci 1h da tarde para comer. E em vez de comer só um lanchinho, o que eu fiz? Fui direto para o almoço. Quando eu terminei de almoçar, eu fiquei tonta, literalmente tonta. E me senti, como se o chão tivesse saído. Então isso acontece por quê? Porque eu fiquei muito tempo sem comer. Então tomem cuidado. Lógico, qualquer dieta mirabolante que eles passarem, que vocês verem na internet, é o que eu disse no início, o nosso organismo precisa de proteína, glicídio e lipídio. No momento que eu resolvo tirar o alimento, se eu tiro esses dois que eu estou comendo em maior quantidade, porque eu vou ter que comer em maior quantidade, ele vai fazer um trabalho desse que eu tirei. É o que acontece com essa dieta. Ele manda você tirar, você fazer o jejum, quando você vai se alimentar, você tira o carboidrato, aí você utiliza um pouco mais de proteína e um pouco mais de lipídio, só que a gente tem que lembrar disso, a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. E uma coisa importante a gente lembrar, que a gente tem, o nosso organismo, ele tem uma fonte de energia que é o glicogênio. O que é o glicogênio? São moléculas de carboidrato que estão aonde? No nosso organismo, que estão no nosso músculo. E elas são para quê? Ela é a nossa reserva. Tanto que você pode ver que quando uma pessoa faz uma dieta com um profissional, calculadinha, você olha para ela e você diz, nossa, como você está emagrecendo, você está bem? Quando uma pessoa faz essas dietas, que ela vai lá, tira alguma coisa, utiliza outra com grande quantidade, e ela acaba emagrecendo, você pode olhar para ela e você vai ver que ela tem uma perda, você percebe que ela perdeu, porque ela, em vez de perder a massa gorda, ela perde a massa boa, que é a massa magra, que é a nossa reserva. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, na minha opinião, eu não sou a favor dessa dieta. Você vai ter a perda de peso? Vai. Como você vai ter a perda de peso com qualquer outro tipo de dieta, porque no momento que a pessoa manda você tirar determinados alimentos, lógico que você vai emagrecer. Aproveitando aqui a oportunidade, existe mais uns shakes que você toma e que você emagrece. Ah, por que você emagrece? Você deixa de comer o alimento, você toma aquele shake e você acha que você emagrece porque você está tomando shake. Não, você emagrece porque você deixou de comer os alimentos, só está comendo aquilo ali. Se você só está comendo aquilo ali, o seu organismo vai trabalhar em cima de quê? Daquilo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existem outras dietas que você tira totalmente a gordura e a proteína e você só come carboidrato.
Olha como você mandar carboidrato para o seu organismo, olha como é que você vai trabalhar o teu pâncreas, a tua insulina. É mesmo. Então, como é que você vai fazer? Já existem outras dietas que é o contrário, que você tira o carboidrato e você utiliza gordura. Você come até bacon no café da manhã. É liberado direto. Aí o que eu digo? Então quer dizer que isso não pode? Tô viajando, tô num hotel, o hotel fornece, até a irmã Mônica, até a Mônica, né? Que a irmã Mônica acaba ficando, né? Mas até eu, que sou nutricionista, se eu tiver num hotel, tiver um ovo mexido com bacon, lógico que eu vou comer. Se eu não tenho nenhum problema de saúde, mas se eu tivesse, logicamente eu não comeria. Eu vou comer. Agora, isso não pode ser uma frequência. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que... Então, fechando, eu não sou a favor dessas dietas mirabolantes. A gente emagrece porque eu acabo tirando alguma coisa. Eu tiro. E na ilusão, eu acho que eu emagreço por isso, entendeu? Eu acho que eu emagreço porque eu estou fazendo aquela dieta, porque a dieta é assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos fazer o jejum sim, o nosso jejum na presença do Senhor. Na presença do Senhor, que fortalece. Que fortalece a gente. Não aproveite, então já que eu... Na minha cabeça, lembre só de uma coisa. Eu não leio sua mente, mas Deus lê. Se você decidir fazer um jejum, e esse jejum, você quer aproveitar para fazer o jejum e emagrecer, Deus ele vai ver o seu propósito. Não adianta de nada. Você vai cuidar, você vai emagrecer. Aquela intimidade com Deus, aquele sacrifício que você quer fazer com Deus, não recebe. Ele não vai receber, eu tenho certeza absoluta. Sim. Tá? Então que a gente tome cuidado. Eu até entendo que no primeiro momento eu tenho muito ganho de peso, então eu acabo querendo recorrer para uma coisa que é fácil, que eu vou tirar, que eu vou comer e eu vou ver a perda de peso, mas uma coisa eu te garanto. Se você fizer essas dietas, por um período você vai ficar magra, mas depois você vai ganhar o dobro do que você perdeu. Isso é que nem um remédio. Você faz uso de... Se a gente conta nos dedos, Patrícia, as pessoas que fizeram uso de medicamentos porque foi necessário e que permaneceram com peso, mas a maioria não permanece. A maioria, ela volta tudo. Isso é ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Mônica, muito obrigada. Você vai voltar. Com certeza. Tá bom. Vai ser um prazer. Tem muitas coisas para perguntar para você. Com certeza. Vai ser um prazer. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser me procurar, tirar alguma dúvida, eu estou aí. Nós vamos colocar o seu contato aqui embaixo. Vai aparecer aqui, gente, na nossa tela aqui, o seu contato. Ok. Você tem Instagram? Não. Facebook? Quer dizer, minto, vamos lá, vamos confessar. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho sim. Mas é porque eu não tenho muito hábito, tanto que o Instagram eu tenho, até a gente agora, mas eu tenho sim. Mas não me pergunte qual é não, porque eu não sei te dizer. Não tem problema, a gente descobre. Por isso me perdoa, eu não estou mentindo. Quando você fala, tem Instagram, eu falei, não, que isso que não tem, que você tem sim. Só que eu confesso que eu não sei, eu tenho, né? E como a gente tem o celular, sim. O celular ele é até rápido. Você coloca e ele já aparece. Se eu tiver que entrar em algum outro computador, eu fico na prova, porque eu não sei. Não sei nada. Mas eu confesso que depois eu dou, mas eu acho que o preferível mesmo. Mas a gente vai procurar com a autorização dela. Vamos colocar aqui para vocês, vamos colocar o zap também, vai aparecer aqui. Okay. E eu agradeço, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Com certeza, muitas pessoas serão edificadas. Amém. Tá? Eu quero dizer para você que está em casa que você pode conversar conosco através das nossas redes sociais, aqui no Facebook, também no Instagram. É só você vir aqui nos comentários, deixa o seu nome, deixa a cidade também, né, onde você mora, tá, o seu pedido de oração, a sua dúvida, e com certeza nós iremos tentar resolver, tentar tirar a sua dúvida aí, e com certeza estaremos conversando com você, tá bom? Nós iremos agora pedir para a missionária Mônica fazer a oração final. Nós, Mônica, hoje não trouxemos aquele nosso caderno que tem todos os pedidos de oração ali. Mas eu tenho certeza que Deus conhece a cada um, sabe quem foi que deixou o seu pedido ali. Quando chegar em casa, a gente também nós estaremos também fazendo mais orações que a gente faz, né? Todos os dias a gente ora pelas pessoas que precisam, que são nossos amigos, que eu chamo de seguidores. São os nossos seguidores. Então a gente ora sempre por eles. E eu queria pedir para você, Mônica, para fazer essa oração final. Ok. Bom, antes de orar, eu queria só agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a nossa bispa pela confiança, pelo convite.
e dizer que eu estou à disposição para o que for necessário, o que precisar. Agradeço a Patrícia, né, pelo convite também, e que Deus possa continuar usando a sua vida, né, a vida da nossa bispa, porque eu acho muito interessante, porque nós somos irmãs, e eu acho que a gente está precisando fazer trabalhos diferentes com as irmãs. Eu sei que aqui é a nossa entrevista de nutrição, mas eu faço parte de um ministério, e esse ministério é a CIB. E se a CIB é a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, nós estamos precisando fazer mais coisas, cada vez mais. Então eu parabenizo a você, a Bispa Marvi, a toda a equipe que está envolvida nesse processo, que vocês possam utilizar esse canal realmente, para que a gente possa mostrar o nosso trabalho. E através disso a gente vai começar a mostrar às nossas irmãs que a gente pode fazer além. Como nós falamos no início da nossa entrevista aqui, da evangelista Maria Barbosa, ela é uma mulher de Deus, 97 anos. Ela não perde um evangelismo, ela não perde uma oração. Ela está sempre constante em oração e jejum, porque ela entende que ela chegou aos 97 anos, porque ela se cuidou, mas ela chegou aos 97 anos, porque durante essa longa caminhada, ela realmente tem uma intimidade com o Senhor. E a gente só consegue ter intimidade com o Senhor quando a gente se apresenta para a obra. Então você, mulher, que está nos ouvindo, eu sei que o programa é de nutrição, mas eu não poderia deixar de falar da importância da mulher, porque nós estamos na Semana da Mulher. Mas nós temos que entender que a mulher não é só hoje, não é só no dia 8, mas a importância da mulher é 365 dias. E nós, que somos mulheres cristãs, que nós possamos nos apresentar para fazer a obra do Senhor, mas cuidando da nossa saúde. Porque se eu não cuidar da minha saúde, se você não cuidar da sua saúde, Patrícia, a gente não vai conseguir cuidar da saúde da nossa família e não vai poder ajudar aqueles que precisam, os necessitados. Tá bom? Vamos. Soberano Deus eterno Pai, queremos mais uma vez te agradecer a oportunidade de estar aqui e apresentar o Senhor. O caderno não está aqui, mas o Senhor que está aqui está lá no caderno. E eu creio que o Senhor vai alcançar. O Senhor já tem lido cada pedido que ali se encontra, que o Senhor venha receber como incenso suave as tuas narinas, Senhor. Cada pedido que foi feito ali. E eu creio que neste momento o Senhor está sentado no teu trono, o Senhor está anotando cada pedido. E muito em breve nós veremos, Senhor, as respostas chegando na vida de cada um dos teus filhos. E eles estarão aqui, neste canal, Senhor, também testemunhando que através dessas orações que têm sido feitas, o Senhor tem alcançado, o Senhor tem dado misericórdia, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem aberto portas, o Senhor tem feito um sobrenatural na vida daqueles que acreditam e confiam, que através da oração, através da nossa fé, o Senhor alcança, o Senhor pela tua infinita misericórdia, o Senhor realiza e o Senhor dá a vitória. Deus, muito obrigada. Continua abençoando a nossa Bispa Marvi, continua abençoando a tua serva Patrícia, para que junto com toda a equipe, elas possam continuar sendo usadas pelo Senhor. Deus, muito obrigada. Faça o teu sobrenatural sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Mônica. Quero dizer para você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério e que nunca, nunca, jamais falte o óleo e a unção do Senhor sobre a sua vida. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Feliz Dia Internacional da Mulher. Que Deus abençoe a todas as mulheres. Que Deus abençoe vocês. Que haja a unção, o óleo do Senhor sobre a sua cabeça. E que você possa entender que Deus te chamou para fazer uma grande obra. E que não tem idade. A idade está na nossa cabeça. Porque Deus pode nos usar. Seja sentadinho numa cadeira ou seja andando evangelizando, mas Deus quer usar a tua vida. Que você possa comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas lembrando que não é só esse dia. Nós precisamos deixar Deus nos usar e a nação precisa ver que a mulher, ela é 365 dias internacional.
Amém! Um beijo! Tchau e até o próximo programa.